A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que eu vos falo é o presbítero Marcos Vinícius. E nesse momento Deus tem uma palavra de cura para a sua alma. Deus tem uma palavra de libertação e de salvação para a sua alma. Para você que se encontra afastado do Evangelho. Para você que se encontra longe do aprisco do Senhor, precisando de um conserto, de um renovo, de uma cura, de uma libertação. Através desse texto, dessa palavra, Deus vai falar contigo e você vai voltar para a presença dEle. Deus vai falar contigo, você vai se levantar se você tiver caído. Deus vai falar contigo e Deus vai te erguer se você estiver prostrado. Eu convido os irmãos a estar lendo conosco lá em Êxodo capítulo 32, verso 1 em diante. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres e dos vossos filhos e de vossas filhas e trazei-mo. Então o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e as trouxeram a Arão. E ele os tomou da sua mão e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E Arão apregou e disse: Amanhã será a festa do Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos. E trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição e perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhe e disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles, eu os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor Deus e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: Para mal os tirou, para matá-los no monte e para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado. E lhes disseste: Multiplicarei a vossa semente como as estrelas do céu, e darei à vossa semente toda esta terra, de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo.
E voltou Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas de testemunho na mão, tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda escritas estavam, e naquelas tábuas eram obras de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém ele disse: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. Louvado seja Deus. Meus irmãos, embora seja um texto muito grande, eu quero que no nome de Jesus você entenda que através dessa palavra que vem de Deus, a sua vida ela pode ser mudada. Cada detalhe, tudo que for falado aqui é com o objetivo, com o intuito de mudar a sua vida e de te mostrar que para você tem jeito, de te mostrar que para o seu pecado há remissão, de te mostrar que para o que você fez há perdão. E Deus ele pode mudar a sua vida se você guardar os ensinamentos que nós estaremos aplicando através desse texto. Porque essa é a missão de Deus sobre a sua vida. É te mudar, é de te libertar e te salvar do que há de vir sobre a face da terra. Meus irmãos, Êxodo capítulo 32 fala sobre o bezerro de ouro. Esse texto aqui nos fala sobre os israelitas, sobre Moisés, Arão e entre outras coisas que o texto ele mostra. Os israelitas, meus irmãos, já em Êxodo 32, os irmãos podem ver que desde Gênesis, os israelitas eles passaram por muitas coisas, eles viram muitas coisas, Deus permitiu eles experimentarem muitas coisas. Deus falou, Deus usou pessoas, Deus orientou, e mesmo assim o povo continuou em desobediência. O povo não queria ouvir, o povo não queria aguardar a voz de Deus através dos homens que estavam liderando os israelitas, que estavam liderando eles. E mesmo eles sabendo da lei do Senhor, do mandamento, eles faziam pouco caso. Deus falava que não era para fazer, eles faziam. Deus falava que não era para eles trilhar certos caminhos e eles queriam trilhar. Porque o próprio Deus diz que eles eram obstinados. Eles não queriam fazer a vontade de Deus. Eles não queriam obedecer a Deus. Eles queriam fazer o que eles quisessem, pensando que eles mesmos se mandavam. Louvado seja Deus. Então Moisés, que fazia a expiação do pecado pelo povo, intercedia a Deus pelo povo, pelos pecados que o povo cometia, Moisés subia para o monte, Moisés subia para falar com Deus e entender a direção de Deus para entregar para o povo. Porque o povo, uma nação, uma cidade, sem ouvir a voz de Deus, não anda para frente, não vai para frente. Então Moisés buscava a Deus para falar com o povo que Deus queria falar com o povo. Então Moisés no monte, buscando, orando, clamando a Deus. No capítulo 32 fala: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, porque Moisés subia para o monte para falar com Deus, para Deus falar com Moisés. Quando Moisés se apartou por um tempo para buscar a Deus, e os israelitas estavam longe,
Moisés estava no monte e ele tardava em descer, porque conversar com Deus, falar com Deus nem sempre é rápido. Falar com Deus não é simplesmente em alguns minutos. Tem momentos que você vai passar horas, você vai passar horas e horas falando com Deus. Então Moisés, ele tardou em descer do monte, porque ele estava há muito tempo ali falando com Deus. E isso é muito bom. Quanto mais tempo você passar falando com Deus, é melhor. Quanto mais horas da sua vida você se dedicar para Deus, é melhor. Quanto mais minutos, horas, anos você se dedicar para Deus, é melhor. Quanto mais você viver para Deus, é melhor. Então Moisés tardava em descer do monte. Por quê? Porque estava falando com Deus. Então os israelitas, a Bíblia fala, ajuntou-se o povo a Arão, que era irmão de Moisés, que também era líder, e disseram para Moisés: levanta-te. Olha o que os israelitas falou para um líder: levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porquanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Olha o que os israelitas falaram para Arão: levanta deuses para ir adiante de nós, para nos guiar, para nos orientar, porque a este Moisés, não reconhecendo a autoridade de Moisés, mas a este Moisés, falando como se Moisés fosse qualquer um, falando como se Moisés não fosse ninguém, mas quanto a este Moisés, homem que nos tirou da terra do Egito, nós não sabemos o que lhe sucedeu, nós não sabemos o que aconteceu com ele. E isso é triste, meus irmãos, porque trazendo para os dias de hoje, Deus, em certos momentos da nossa vida, Deus ele fica em silêncio. Deus ele não responde certas coisas. E o que acontece com nós? Nós queremos nos precipitar. Nós queremos nos apressar a trazer coisas para a nossa vida, a fazer coisas para a nossa vida, porque Deus não está respondendo, porque Deus está em silêncio. E isso tem trazido destruição para muitas pessoas. Porque tem pessoas que estão ouvindo essa palavra que por conta de Deus não está te respondendo, por conta de você não estar vendo o resultado da forma que você quer, você está buscando pessoas, você está andando com pessoas que não é para você andar. Você está fazendo coisas que não é para você fazer, porque Deus não te respondeu ainda. Porque Deus não te deu a direção ainda. Porque foi isso que os israelitas fizeram. Por um certo tempo, Moisés estando longe deles, sem ouvir, sem falar com eles, eles queriam se precipitar e continuar a jornada sem Moisés, sem o líder deles. Então, meus irmãos, nós não podemos viver a nossa vida e tomar rumo da nossa vida sem Deus estar conosco. Não é porque Deus não te respondeu, não é porque Deus não está fazendo da sua forma, que você tem que tomar o rumo da sua vida da forma que você quer. Como esses israelitas eles estavam fazendo e queriam fazer. Então os israelitas falaram: nós não sabemos o que sucedeu a este homem que nos tirou da terra do Egito. Vamos levantar deuses. Vamos levantar deuses para ir adiante de nós. E eles já tinham ouvido e eles sabiam que não podia levantar deuses, porque Deus falou que não era para se inclinar e nem se curvar diante de imagem de Deus nenhum. E o que é triste, meus irmãos,
é que tem pessoas que estão ouvindo essa palavra, que Deus já falou com você. Deus já te mostrou que não é para você fazer certas coisas. Deus já te mostrou e você sabe que não é para fazer. E mesmo assim você quer fazer. E mesmo assim você está temando com Deus. Você quer buscar recursos que Deus falou para você não buscar. Você quer ir para lugares que Deus falou para você não ir. Você quer tomar o rumo da sua vida pela sua própria vontade. Louvado seja Deus. Só que Deus está falando e mostrando que essa não é a direção. Espera Deus te dar ordem. Espera Deus responder a oração que você está fazendo. Espera Deus decretar a última palavra para você fazer o que você tem que fazer. Não faça nada precipitadamente. Não faça nada, não haja enquanto Deus não tenha te falado o que é para você fazer. Não seja como os israelitas. Não faça sem a ordem de Deus, porque pode trazer destruição, pode trazer queda para a sua vida, para o teu chamado. Então eles queriam levantar deuses, porque não sabiam o que aconteceu com Moisés. Aí Arão disse para eles: arrancai os pendentes de ouro que estão na orelha das vossas mulheres e dos vossos filhos e das vossas filhas, e traz-me. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram para Arão. E ele tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Meus irmãos, um líder, ele nunca pode ceder à voz do povo. Um líder, ele nunca pode ser ordenado pela voz do povo. Porque um líder, se ele foi levantado por Deus, se ele foi direcionado por Deus, ele tem que ouvir somente a voz de Deus, como prioridade. Ele não pode ceder à voz do povo, porque nem sempre a maioria vai estar certo. Nem sempre a maioria vai falar a verdade. Nem sempre a maioria vai andar pela verdade. E Arão, sendo também um dirigente, estando do lado de Moisés para guiar o povo de Deus, ele nunca que era para ter ouvido a voz dos israelitas. Porque um líder, ele tem que ter estrutura. Um líder, ele tem que saber, ele tem que entender e receber a orientação e fazer as coisas certas. Não é ouvir o que as pessoas estão falando e fazer. Não é ouvir o que as pessoas estão dizendo e fazer, não. O líder, ele não age dessa forma. O líder, ele busca a voz de Deus. Ele clama pela voz de Deus, pela palavra de Deus, para depois tomar a direção certa. Como Moisés fez, Moisés subiu para o monte para receber a orientação de Deus, para depois falar com o povo. Então, meus irmãos, entendam uma coisa. Você não precisa ouvir a voz de homem para saber o que você tem que fazer. Você não precisa esperar pela voz do homem para você receber a direção do que você tem que fazer. Você não tem que buscar pela multidão. Você não tem que buscar pela quantidade de pessoas que estão nesse mundo para você saber o que você tem que fazer. Você só tem que buscar a Deus, porque nem sempre as pessoas vão estar certas. Nem sempre as pessoas vão saber o que você precisa. Nem sempre as pessoas vão ter a direção certa para te dar. Mas Deus sempre vai saber a orientação certa a te dar. Então Arão fez o que não era para ter feito. Nós sabemos que o erro era dos israelitas, mas o erro maior era de Arão.
porque Arão, como líder também, foi uma falta de vergonha, foi algo desonroso para Deus. Moisés ser líder, ouvir e acatar a direção do povo que estava totalmente corrompido pelas vontades da carne. Então, meus irmãos, não faça o que as pessoas estão falando, faça o que Deus está falando. Obedeça o que Deus está falando, que o Deus vai te ordenar. Então Arão, ele pegou os ouros daquele povo que estava ali e fundiu um bezerro de ouro. Então aquele povo falou, quando aquele bezerro terminou de se fundir: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, ele edificou um altar diante daquele bezerro de ouro e apregoou, dizendo: amanhã será a festa do Senhor. E no dia seguinte, de madrugada, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo se assentou a comer e depois se levantaram a folgar-se. Meus irmãos, quando a situação estava ruim, Arão, sendo líder, fez a situação ficar pior ainda. Porque, além de ter feito um bezerro de ouro, ainda levantou um altar de adoração para desviar os filhos de Israel. Meus irmãos, esse assunto é muito sério, sabe por causa de quê? Porque hoje em dia, falsos pastores, falsos líderes, falsos mestres estão levantando deuses, estão se colocando na posição de Deus e estão corrompendo o povo do Senhor. Meus irmãos, nós temos que ter conhecimento da palavra de Deus, nós temos que buscar ler Bíblia, porque Paulo fala que nos últimos tempos apostatarão muitos da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios. E o que Arão fez era a doutrina de demônios, estava levantando deuses para os israelitas adorarem e seguir, doutrina de demônio. Então nós temos que buscar ter discernimento, porque nem sempre quem está liderando está na direção de Deus. Nem sempre quem está falando no altar está falando de Deus. Nem sempre quem está pregando no altar está pregando sobre Deus. Nem sempre quem está cantando no altar está cantando e louvando a Deus. Pode ser demônios, pode ser espíritos enganadores. Então os israelitas, cegos pelas próprias vontades, não reconheciam que Arão estava errado. Então Arão e os israelitas e Arão fizeram o que era errado diante do Senhor, mesmo sabendo que era errado. Por isso que nós temos que ter discernimento da palavra de Deus, para não sermos enganados pelo que estão falando e fazendo, porque nem sempre vai ser o certo. Louvado seja Deus. Então eles sacrificaram holocaustos e adoração para aquele Deus morto que eles levantaram com ouros dos israelitas. E sacrificaram ofertas pacíficas e depois eles se levantaram a folgar. Depois eles foram descansar, pensando eles que eles estavam certos em levantar o bezerro de ouro, em levantar um altar para sacrificar e sacrificar aquele bezerro de ouro. Ou seja, nem tudo que nós fazemos é certo. Nem tudo que nós levantamos, nem todas as ideias que nós criamos
Nem todas as ideias que estão na nossa mente é certa. Porque a mente do ser humano é corrompida. O que o ser humano quer fazer é errado. O que o ser humano fala é errado. Por causa da natureza do ser humano. Então eles pensavam que estavam certos. Ofertaram e sacrificaram aquele Deus de ouro que eles fizeram, aquele bezerro. E depois foram descansar. Aí a Bíblia fala no versículo 7. Então disse o Senhor para Moisés: vai e desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si bezerro de fundição perante ele, e se inclinaram, sacrificaram e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Moisés, longe deles, no monte, e Deus dá uma revelação e fala com Moisés o que eles estão fazendo. Eu acho lindo que mesmo Moisés longe dos israelitas, Deus dá o poder e a capacidade de compreender a Moisés que o que os israelitas estavam fazendo era errado. E Deus dá até os detalhes do que os israelitas estavam fazendo. Sabe por quê? Porque quando você fala com Deus, quando você está com Deus, mesmo você não estando em certos lugares, Deus te revela o que estão fazendo. Quando você vive com Deus e tem intimidade com Deus e se separa para Deus como Moisés se separou, Deus te faz ouvir fofocas que você não ouve. Deus te faz ver coisas que o seu olho não viu. Deus te faz ouvir coisas que o seu ouvido não ouviu. Sabe o que isso é? É revelação. A palavra de Deus, ela é uma revelação. Deus, quando fala com o homem na terra, Deus revela o homem na terra. Deus, quando dá a direção para o homem na terra, Deus revela a orientação para o homem na terra. Mas para aqueles que não se corromperam, para aqueles que não são desobedientes, para aqueles que não deixaram de obedecer à palavra de Deus, esses recebem revelações de Deus. Meus irmãos, que andam com Deus não precisa ficar buscando ou tentar entender o que estão falando da vida dele. Sabe por quê? Porque Deus revela. Deus mostra o que estão fazendo, mesmo a larga distância. Mesmo você não estando no ambiente, Deus te mostra o que estão falando de você. Deus te mostra o que estão fazendo da sua vida. Revelação. O poder da palavra de Deus. Então Deus falou: olha, Moisés, desce, porque o teu povo tem se corrompido. Eles fizeram, Deus deu detalhe do que eles falaram, que eles tinham fundido um bezerro de ouro. Eles se inclinaram perante aquele bezerro de ouro como o Deus deles. E eles falaram entre si que aquele bezerro de ouro era o Deus que tiraram eles da terra do Egito. Aí a Bíblia fala: disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo que é obstinado. Meus irmãos, Deus conhece a natureza do ser humano. Deus sabe a maldade que está no coração do ser humano. Tem pessoas que pensam que Deus não sabe, que Deus não vê, que Deus não conhece, que Deus não sonda o coração e nem esquadrinha a mente. Meus irmãos, Deus ele sabe de tudo. Não adianta o homem fazer a maldade ou pensar que está fazendo e ninguém está vendo. Deus está vendo tudo, ele sabe a maldade que está no coração do ser humano. Ele sabe quem é obstinado. Ele sabe quem está fazendo por maldade. Então Deus mandou Moisés descer, porque o povo estava se corrompendo. Já tinha se corrompido.
Aí Deus, no versículo 10, a Bíblia fala: agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Deus estava falando para Moisés: Moisés, agora deixa que o meu furor vai se acender, deixa que minha ira vai se acender, e eu vou matar esse povo. Conjecturando, eu imagino Deus falando para Moisés: agora, Moisés, deixa comigo. Deixa que eu vou matar esse povo, porque eu já tinha falado para esse povo, para eles não se prostrarem diante de Deus nenhum. Eu já tinha falado para esse povo não se prostrar a Deus nenhum, e eles estão se prostrando. Então eu vou matar esse povo. E através de você, Moisés, quando eu destruir esse povo, eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou fazer outra nação santa que me adore, outra nação santa que me busque, que me obedeça da forma que eu queira. Aí Moisés se levanta para falar. Moisés suplica a Deus e diz: o Senhor, por que o Senhor vai acender a tua fúria, o teu furor contra este povo que o Senhor tiraste da terra do Egito com grande força e com mão forte? Por que o Senhor vai se acender o seu furor contra este povo? O que os egípcios vão falar? O que os egípcios vão de falar? Dizendo: para mal os tirou, para matá-los no monte e para destruí-los da face da terra? Torna-te a ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Moisés estava preocupado em o que os outros iriam falar, porque Deus queria matar o povo. Aí Moisés se levanta a falar: mas Deus, o que os egípcios que nos perseguem, que tentam nos destruir, vai falar? O Senhor tira o teu povo do Egito, porque o teu povo estava preso, para matar aqui no monte, para matar e destruir da face da terra? Não. Arrependa-se do seu furor e não faz esse mal contra o teu povo. Aí Deus vai lembrar, aí Moisés vai lembrar a Deus as promessas que Deus tinha feito a Abraão, Isaque e Israel, que tem seu nome mudado, que antes era Jacó, agora mudado para Israel. Deus vai falar para Moisés: lembra-te de Abraão, Isaque e Israel, dos teus servos, aos quais por ti mesmo tem jurado, pelo que o Senhor tem jurado, e o Senhor disseste que multiplicaria a vossa semente como a estrela dos céus, e darei a semente de toda a terra que tenho dito, para que a possua por herança eternamente. Porque Deus tinha feito uma promessa lá atrás, que multiplicaria o povo dele. Então Deus está lembrando, Moisés está lembrando a Deus o que Deus falou, porque Deus queria matar aquele povo. Então a Bíblia fala: então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia a fazer ao seu povo. Deus, ele se arrepende aqui, porque muitos não entendem esse arrepender aqui. Deus se arrependeu do que ele iria fazer, da atitude que ele iria fazer. Deus não se arrependeu da palavra dele. Deus, ele não se arrependeu, ele não muda o que ele é, mas a atitude dele, ele pode sim se arrepender. O que ele iria fazer, ele poderia se arrepender sim. Ele não pode se arrepender da palavra dele, porque a palavra dele não muda. Mas a atitude dele, enquanto as nossas atitudes, ele pode sim, louvado seja o nome do Senhor, se arrepender do que ele iria fazer por causa do pecado do povo. Então, meus irmãos, o que eu acho lindo é que Moisés, através de um clamor, ele faz com que Deus mude o pensamento dele para não destruir, para não fazer mal para o povo dele. E isso é tanto para os servos
e tanto para as servas do Senhor que clamam a Deus. Meus irmãos, a oração, ela tem o poder de mudar a situação da nossa vida. Ela tem o poder de mudar a situação das vidas das pessoas. Talvez você não entenda, mas o que você está passando, a situação que você está vivendo, se você clamar a Deus, se você buscar a Deus com sinceridade, com amor, com respeito e reverência, Deus ele pode mudar a situação e o que Ele está permitindo na sua vida. Meus irmãos, Moisés fez algo aqui muito lindo, porque propositalmente Deus permitiu e falou que iria destruir o povo dele, para Moisés falar e pedir a Deus para não fazer o que ele iria fazer e deixar como escrita ensinamento para mim e para você, que nós podemos, através do nosso clamor, mudar a situação, mudar o que Deus ele pode fazer na nossa vida. Isso se chama amor. Moisés tinha amor e ele tinha um respeito, um cuidado pelo povo que Deus colocou na mão dele. E é de pessoas assim que nós precisamos ser. É de Moisés que nós precisamos ter nesse tempo presente e ser nesse tempo presente. Nós precisamos clamar a Deus, para Deus não permitir que o mal se espalhe pela terra. Nós temos que buscar a Deus e clamar a Deus para que as coisas ruins não aconteçam na face da terra, porque pela atitude do ser humano, Deus ele vai se levantar com fúria e com ira e trazer juízo pelo mal que o ser humano está cometendo. Mas nós temos que ter esse amor no coração que Moisés teve, de clamar a Deus e pedir a Deus para Deus ter misericórdia e ajudar a humanidade a entender e ajudar o ser humano a entender que o ser humano está vivendo e está passando não é o que Deus ele quer, não é o que Deus prometeu, não é o que Deus ele falou. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, Deus se arrependeu do mal que ele havia de fazer por causa do clamor de Moisés. Entenda que o teu clamor tem um poder tão grande de mudar a sua vida, como mudar a sua casa e a sua família também. Então Moisés, ele voltou e desceu do monte com as 2 tábuas de testemunho nas suas mãos, as tábuas que estavam escritas em ambas partes, de uma banda e de outra, estavam escritas. E aquelas tábuas eram as obras de Deus, que também era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Porque Moisés, ele só falava para o povo, ele só levava para o povo aquilo que ele tinha recebido do Senhor. E Deus me faz lembrar Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, quando ele fala: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, em que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tomou o cálice, e tendo partido, tornou e disse: louvado seja Deus. Porque Paulo, ele só falava, ele só ensinava o que ele tinha recebido de Deus. Então nós só podemos passar adiante, nós só podemos falar aquilo que nós recebemos de Deus. Porque tem conselhos que, se você falar, se você der de você mesmo para alguém, você pode acabar destruindo a pessoa. Tem conselhos que, se você ouvir de uma pessoa que não provém de Deus, não é direcionada por Deus, você pode
destruir a sua própria vida. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer é ouvir o conselho de Deus, é passar para o nosso próximo aquilo que nós recebemos de Deus, sendo amor, sendo carinho, sendo bondade, a humildade. Nós só podemos espelhar isso para o próximo se nós tivermos recebido de Deus. Então Moisés, ele recebia de Deus para passar para o povo. Aí quando ele desce e ele está junto com Josué, que seria o seu sucessor após a sua morte, a Bíblia fala: e ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, e disse para Moisés: alarido de guerra há no arraial, porque eles estavam longe. Então Josué pensou que era alarido de guerra. Só que a Bíblia fala: porém ele disse, ele quem? Moisés. Não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam. Eu ouço. Então olha só que interessante. Josué pensa que é voz de guerra. Mas Moisés diz: não é voz, não é alarido de quem venceu e nem de quem perdeu. É voz de quem canta. Sabe por quê? Aqui, esse versículo nos mostra que nem todo mundo pensa da mesma forma do que nós. Nem todo mundo recebe as mesmas revelações do que nós. Tem coisas que Deus vai falar com você, tem coisas que Deus vai te mostrar, que pessoas vão pensar diferente, pessoas vão agir diferente. Porque o que você recebe de Deus, o que você vai receber de Deus a partir de hoje, vai ser diferente do que todo mundo recebeu. Vai ser diferente do que todo mundo entendeu. Louvado seja Deus. Porque em cada pessoa, em cada vida, Deus ele se manifesta de uma forma. Em cada vida, Deus ele fala de uma forma. E muitas das vezes nós queremos buscar conselho dos outros, queremos pegar experiências de vida com outras pessoas. Mas a partir de hoje, você mesmo, no nome de Jesus, eu profetizo que você vai ter a sua experiência de vida. Você vai ouvir a voz de Deus da forma que Deus te chamou para você ouvir. Você não vai viver baseado no testemunho de pessoas. Você não vai viver baseado na vida de pessoas e nem de conselho de ninguém.